Quem quer receber de Deus, podem se assentar em nome de Jesus. Deus é bom e o diabo não presta, não é derrotado. Glória a Deus. Cultura do irmão, ele fala assim: ó, hoje eu vim aqui para receber de Deus. Não me distrai, não. Se tu não quer pegar a bênção, eu vou pegar a minha. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Bom, hoje Deus colocou no meu coração uma palavra. Olha o título: quem toca no fundo do poço encontra o céu aberto. Acho que foi semana na frente ontem, né? Eu estava dando mentoria para uma ovelha minha. E aí Deus falou: você vai pregar sobre o poço. Aí eu falei assim: Senhor, é forte, quem toca o fundo do poço encontra o céu aberto. Quem aqui já se sentiu preso no fundo do poço sem saída para nada? Você levanta a mão, não, e já sabe. Quem aqui já se sentiu impotente, não tem forças para sair daquele cenário? É como se você tivesse amarrado as suas pernas e seus braços. Isso aqui não acontece em Goiânia, isso é pessoal dos Estados Unidos, né? Glória a Deus. O fundo do poço, ele tem dois tipos de objetivo. O primeiro objetivo do poço é te ensinar. Ensinar em quê? Na escassez. Você não tem recurso, você não tem ajuda. E por que você não te coloca no fundo do poço? Porque quando a gente está dentro de um cenário, um poço, você não consegue ver luz ao lado. Você só consegue ver um tipo de luz se você olhar para o alto. Então o fundo do poço, ele para você parece até o final, mas para Deus é apenas o recomeço da tua história. E ele te coloca no poço porque o que está fora do poço não está agregando na tua vida. Você está muito preocupado com o que estão falando e está esquecendo de quem está falando. Então ele te coloca no poço para você entender que a tua saída não vem do lado, não vem de baixo, não vem atrás. A tua única saída vem do alto. O nosso socorro vem do alto. E aí eu falei assim: Senhor, poço, tanta gente foi para a cisterna, tanta gente, Jeremias, muitas e muitas histórias, mas Deus falou que eu falar de um filho da promessa, aquele que foi gerado por Abraão e Sara. Quem? Isaac. Ele foi escolhido para ser o sucessor de Abraão. Quem era Isaac? Pela lógica humana, Abraão e Sara não podiam ter filhos, eles tinham 100 anos de idade e ela era estéril. Só que quando Deus tem uma promessa, a idade pode ir contra, a situação pode ir contra, a conta bancária pode ir contra, a família pode vir contra, os inimigos podem vir contra, mas aqui está dizendo: quem toca no fundo do poço encontra o céu aberto. Por que quando eu toco eu encontro o céu aberto? Porque o fundo do poço não tem vaidade, o fundo do poço não tem soberba, o fundo do poço não tem dinheiro na conta, o fundo do poço não tem conexão, o fundo do poço não tem network, o fundo do poço não tem caixa econômica, o fundo do poço não tem ajuda de ninguém. E por que toca o céu? Porque quanto menor é a tua força, maior é a presença de Deus na tua vida. Quando eu estou fraco, eu estou forte. E por que o poço você toca no céu? Porque o seu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Então eu me vi em diversos poços da minha vida, vários poços. Semana
passada eu estava trazendo um poço. Que poço é esse? O poço da perseguição, da acusação. E muitas das vezes o poço vai te dar discernimento do que você não veria se você estivesse fora do poço. Vou melhorar. O poço vai te dar discernimento de máscaras irão cair. E como é que você vai descobrir? Porque quem vai tirar é Deus. Não há nada oculto ou escondido que não venha a ser revelado. Deus, Ele é fiel para quem é fiel com Ele. Então vamos começar. Quem está na Bíblia, abra a Bíblia aí, por favor. Vai ser uma palavra poderosa, rápida, objetiva, e eu creio que em uma hora, cadê a Bíblia? Meu Deus do céu. Jeová, vou mandar pegar. Em nome de Jesus. Gênesis 26, do 1 ao 6. Gênesis 26, do 1 ao 6. Quem achou, diga bem. Glória a Deus. Achou? Vamos lá, vamos ler. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Até aqui. Olha que interessante. Pela primeira vez Deus desce e fala com Isaque. O que ele falou com Isaque? Não desça a terra do Egito, procure estabelecer na terra que eu vou indicar. Se a gente colocar na nossa vida, quando Deus desceu para dar uma ordem para Isaque, ele sabia que aquela ordem iria mudar o cativeiro de Isaque, porque Isaque já tinha o peso de ser sucessor do próprio pai, Abraão. Então existia uma obediência que Abraão, ele perdoou durante a caminhada dele. Isaque não queria desapontar, primeiro a Deus e principalmente ao pai dele. Então Deus falou: não vá à terra do Egito. E quantas vezes Deus fala: não vá por ali, não vá naquela porta, não vá naquela promoção, não feche aquele contrato, não faça aliança com aquela pessoa, permaneça na terra que eu vou indicar. Mas sabe o que acontece? O desespero bate. Eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que resolver a minha vida, pastor. Deus esqueceu de mim. Não, quem esqueceu dele foi você, porque você não está ouvindo a voz dele. Ele falou para Isaque: não desce. E o que Isaque fez? Não desceu. Ele ficou aguardando as instruções do pai. E aí eu pergunto a você que está aqui: às vezes você acha que o cenário que você dá é para te humilhar no Senhor, é para você se humilhar na presença do Senhor. Toda humilhação aqui na terra que a gente se sente impotente é porque Deus está tratando o teu orgulho, Ele está quebrando o teu caráter, Ele está forjando um vaso novo. Por que, pastor? Mas a minha família está falando isso, está falando aquilo. O meu vizinho chegou a carta de ordem de despejo. Eu vou perder meu carro, eu não consigo pagar IPVA, eu não consigo pagar parcela, eu tenho que pagar o aluguel. Pastor, como é que eu vou fazer? A última palavra não é do advogado, a última palavra não é da tua família, a última palavra não é do gerente do teu banco, a última palavra vem do céu. Quando você obedece a ordem do céu e quando você está no fundo do poço, o teu clamor toca no céu. Mas você tem que ser verdadeiro, você tem que ser uma pessoa genuína. O que é genuína? Sincero. Deus não procura pessoas perfeitas, Deus não procura pessoas excelentes, pessoas que têm sabedoria, que estudou em Harvard, estudou na Suíça, estudou na Itália. Não. Deus procura pessoas disponíveis, pessoas dispostas a abrir mão de tudo para viver com Ele tudo, abrir mão dos prazeres da carne para viver com Ele a presença
presença verdadeira. Então, assim como Isaac, ele não desceu do Egito, o Senhor está dizendo: vai vir uma proposta que parece a terra da promessa, mas é o Egito na tua vida, porque Deus está falando: existem portas que você vai acessar, que ainda não é tempo de você adentrar nelas. Por isso que eu fecho as portas. Pastor, é difícil. Deus não falou que seria fácil. Deus não falou que você acessaria rapidamente a tua terra prometida. Não. Deus, ele mostra aonde você vai chegar através do sonho, mas ele não te mostra as provas que você vai passar. Porque se ele te mostrar, você desiste. E para você não desistir, ele vai te dando flechas aonde eu vou te levar. Aí as pessoas falam assim: pastor, para você é fácil. Você conhece meus bastidores? Você conhece o que eu passo? Você sabe o pouco de perseguição que eu vivo na minha vida? Não é um de outro, não, é todo dia, é todos os dias. E quando eu acho que agora acabou, aí vem a família em grupo. E sabe o que me alegra? Que toda vez que na Bíblia relata perseguição, é porque tem uma grande honra chegando na vida. Então, quanto mais você é perseguido, maior é o teu nível de quê? Estou morto, eu não sinto dor. Pastor, estou falando de você, não me interessa. Mas estou falando isso, quem é o pai da mentira? João 10:10, ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Pastor, nunca vi um pastor tão perseguido igual você. É só você colocar uma régua. Todas as pessoas que são perseguidas constantemente, essa pessoa está tocando o céu. Essa pessoa tem intimidade com o Pai. Essa pessoa tem relacionamento com o Pai. Porque aquele que não é perseguido não tem a presença, está andando de mão dada com Satanás. E você quer ser perseguido ou não quer ter problema? A escolha é minha? Não, a escolha é sua. Então vamos continuar lendo. Fiquei nesta terra por algum tempo, então estarei com você e o abençoarei, porque você e seus descendentes darei todas as terras e confirmarei juramento ao que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e lhe darei estas terras. Por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz, guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim Isaac ficou em Gerar. A primeira revelação da tua vida, anota. Quando Deus aparece pela primeira vez para Isaac, ele só dá uma ordem: permaneça aonde você está. Sabe por que muita gente não consegue sair dentro do deserto? Porque ao invés de permanecer na presença, sai para fora do deserto sem a presença. Tem gente que, em vez de ficar dentro do deserto, próximo de Deus, quer fazer do teu jeitinho fora da presença de Deus. Vai dar errado. Sabe por quê? Porque é melhor no processo com Deus do que fora dele sem a presença. É melhor você estar no deserto, lado a lado com Deus, contemplando os pequenos milagres, desfrutando o que ele está fazendo, do que fora do deserto, morto espiritualmente. Quantas pessoas estão dentro da igreja igual um fantoche? Eu posso pregar maravilhosamente bem, o louvor pode fazer maravilhas, o céu se abrir, mas a pessoa está morta. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão indo para o inferno? Quantas pessoas vai para o culto de segunda a segunda, se acham super santo e a super santa, mas o pecado que vai te levar para o inferno não é o pecado óbvio, é o pecadinho de estimação, aquele que você não arranca da tua vida e você está fazendo pacto com Satanás. Então o Senhor está dizendo: existem alianças que eu vou te enviar. Assim como Isaac, você obedece a minha ordem, porque quando eu falar para você avançar, você está preparado para receber aquilo que está naquela porta. Porque se você tentar do jeito que você está,
E para não te perder, Deus coloca dentro do pulso, para você ouvir a voz do Senhor. Coloca para mim, por favor, Gênesis 26, 7, 10. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando no alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é sua mulher? Por que você não disse que era sua irmã? Por que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: você tem ideia do que você fez? Qualquer homem poderia ter deitado-se com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Olha que surpreendente. O primeiro princípio, Isaac obedeceu a Deus. O segundo princípio, ele desobedeceu a Deus, porque ele mentiu, falando que a Rebeca, esposa dele, era irmã dele. Mas quando Deus tem promessa, quando Deus conhece o coração da pessoa, como Deus conhecia o coração de Isaac, Deus blindou Rebeca, mesmo Isaac mentindo, porque a mentira dele não foi para fugir, a mentira dele foi para guardar a própria esposa. Às vezes, Deus, ele atua até naquela mentirinha, porque ele conhece teu coração. Não é mentira de fuga, é mentira de verdade. Aí o Senhor está dizendo aqui, ó, mesmo Isaac mentindo, porque ele quis proteger o que? A sua mulher. Deus blindou ela porque ele era filho de Abraão, ele carregava a herança de Abraão, ou seja, uma grande promessa. Ele obedeceu, como a gente obedece sempre, né? Glória a Deus, aleluia, né? Sempre obedece. E depois mentiu, aqui ninguém mente, glória a Deus. Por quê? Porque ele mentiu, ele ficou com medo de ser morto. Por conta de quê? Porque a mulher dele era muito bonita. Aí eu pergunto: quantas vezes você tem mentido sem necessidade? Fala a verdade sempre, para qualquer seja a posição. Eu vou ali na padaria conversar com fulano de tal. Fala a verdade. Eu vou em tal lugar. Fala a verdade. Sabe por quê? Porque se você não fala a verdade, o inimigo, ele só quer isso, para te envergonhar. Aí você é casado, você é casada, você não avisa que você vai ter uma reunião de negócio com um homem ou com uma mulher em determinado lugar. Passa a prima do teu esposo ou passa a prima da tua esposa naquele lugar, e você está conversando com aquele homem ou com aquela mulher. Você acha que Satanás não vai jogar uma acusação na mente daquela pessoa para falar: traindo meu irmão, traindo a minha irmã? E sabe quem foi o culpado disso? Nós, por não ter falado a verdade. E o inimigo, ele só quer isso daqui para acabar com a tua família, acabar com a tua empresa, acabar com o teu ministério, acabar tudo que você construiu. Levou anos para construir, para destruir leva segundos. É só um áudio. Por que você me traiu? Até você explicar que não tinha nada demais, você acabou de perder a confiança da pessoa que você ama por conta de uma mentira. Isso eu falo do relacionamento, isso eu falo sociedade, isso eu falo amizade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Você não precisa mentir. Seja verdadeiro. Hoje eu liguei para uma pessoa muito importante e eu fui e abri o jogo para essa pessoa. É um grande amigo. Ele falou assim: você é diferente mesmo. Eu não esperaria nada menos de você. E aí eu falei assim: por quê? Porque você prega o que você vive. Então, não é deixar acontecer algo ruim
Ouça isso daqui. Não é deixar acontecer o pior para depois a pessoa descobrir. Não. Você vai contar antes de acontecer o problema. Porque você carrega o DNA de Cristo. O DNA de Cristo é uma responsabilidade muito grande. Eu não posso errar. Eu não posso ser mais um nesse raio de cristãos aí. Ó. Eu posso tudo, pastor. Eu vivo pela graça. Continua pecando, continua fornicando, continua adulterando, para ver para onde você vai. A Bíblia diz que você pode tudo, só não pode pecar. Mas as pessoas estão brincando com o pecado. E que eu fico muito triste, né? Eu vou estar pregando esse mês em dois congressos das irmãs do COC. E aí elas falavam assim: pastor, o Senhor é diferente. Eu falei: por quê? Quando o Senhor sobe no púlpito, o céu se abre. Eu não sei que unção o Senhor tem. Eu falei assim: é obediência a Deus. Porque quando você sobe, todas as minhas intercessões caem no chão. Eu falei: porque eu entendi que para servir a Deus, ou eu dou o meu melhor, ou eu nem faço. Ou eu faço o meu melhor jejum, ou eu nem faço. Quantas vezes eu estou no grupo de oração, com as pessoas orando, mas sem vontade nenhuma de orar. Eu precisando de oração, tudo vendaval na minha vida, e eu estou ali, ó. Deus vai abençoar você, Deus vai prosperar. Só que esse vendaval que eu estou passando, para mim, é crescimento. Quem me conhece sabe. Você já viu reclamando? Alguém já viu reclamando de alguma coisa? Por que será? Porque eu confio nele. Se ele me tirou de uma nação do pecado há 9 anos, ele vai me tirar desse processo de agora. Então, quando você está dentro de um processo muito difícil, traga à memória aquilo que ele fez há 5 anos atrás. Você não estava passando necessidade, você não estava dentro de uma prova, parecia que você ia morrer. Aí Deus te fez: estou aqui, minha filha, estou aqui, meu filho, fique em paz, estou cuidando de tudo. Então o Senhor está dizendo: enquanto você não entender que quem faz sou eu, você vai continuar perdido. Gênesis 26, 12, 13. Quem está recebendo de Deus? Quem já está aqui querendo voar? Eita glória! A marreta está cantando, glória a Deus! Quem está recebendo de Deus aqui? Eu montei esse esboço agora, há pouco tempo antes de chegar aqui. Colocou? Obrigado. Gênesis 26, 12, 13. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor abençoou o homem e enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou o quê? Riquíssimo. Então o que Deus está falando? Deus abençoou Abraão, e agora vai também abençoar Isaac. Por quê? Porque Isaac, assim como o pai, ele obedeceu a Deus. Assim como o pai passou, em Gênesis 22 a gente vê que Deus falou assim: Abraão, você tem fé? Tem. Então tá, quero teu filho como holocausto. Abre mão de Isaac. É esse Isaac que eu estou falando aqui. Aí você imagina, Isaac não sabia que ele seria o holocausto. Mas quando você obedece a Deus e vai abrir mão do Isaac, do conforto, de um carro, de uma empresa, de alguma coisa, Deus já tem um cordeiro preparado para a tua vida. Ele já tem um cordeiro preparado para você receber o milagre. Você não entendeu? Quando você obedece, Deus acrescenta. Quando você obedece, Deus provisiona. Quando você obedece, Deus não deixa faltar na tua vida. Então o Senhor está dizendo: quando você obedecer a minha ordem, assim como eu fiz com Isaac, você não vai frutificar 1 por 1, não, vai ser 100 por 1. Que nessa noite você venha frutificar 100 por 1, aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar a planta dos seus pés. O Senhor está dizendo: se me obedecer, eu vou gerar, se me obedecer, eu vou acrescentar, se me obedecer, eu vou restituir, e se me obedecer, vai pisar na terra da promessa. Eu não sei como você chegou, mas daqui você não vai sair da mesma forma, porque Isaac obedeceu. Você não vai descer na terra do Egito, você vai ficar em Gerar, você vai ficar com os
você vai ficar aguardando a minha ordem. Ele ficou aguardando a ordem do Pai, e por ele obedecer, e por ele continuar, mesmo sem ver, confiar, Deus prosperou, enriqueceu ele muito mais. Ou seja, Isaac carregava algo precioso, que era o Pai. Era um homem de fé, era um homem que entregou o próprio filho sem ver um milagre de Deus. Abraão não tinha visto nenhum milagre, mas ele confiou. Então o Senhor está dizendo: se você me obedecer, você não vai frutificar de qualquer forma, você não vai frutificar de qualquer maneira, você não vai passar necessidade, você não vai passar fome. Eu vou fazer na terra onde não tem vida, na terra onde está tudo dando errado, aonde você acha que não tem mais jeito. O Senhor está dizendo: eu vou fazer você frutificar 100 por 1, mas só obedeça a minha direção. Não tente fazer do teu jeito, não tente fazer do network, não tente fazer da tua maneira, porque a tua maneira é falha, a tua maneira é limitada, mas Deus é ilimitado. Ele traz pessoas que você não conhece para te honrar onde você nunca viu. Quem está recebendo de Deus aqui? Gênesis 26, 14 e 15. Isaac possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na época, enchendo de terra. Olha aqui, olha como o mundo espiritual é real. Abraão deixou uma herança, Abraão deixou um legado. E os filisteus, tanto é que ele fez um acordo com o filisteu. Ele deu algumas novilhas falando que as terras seriam tapadas quando meu filho chegasse, era para entregar para ele. Só que não aconteceu dessa forma. Olha o que aconteceu. Isaac, ele era invejado por quê? Pelo que ele carregava. Era um homem rico, igual ao pai. Era um homem temente, igual ao pai. Era um homem que não se desviava do mal para obedecer o pai. Deus e o pai da herança, que é Abraão. E olha isso, por que os filisteus tinham inveja? Pela prosperidade que Isaac carregava. Você vai ser odiado, você vai ser invejado, não pela riqueza, mas pelo que você carrega. O que você carrega? O DNA. Qual é o DNA? A presença. Qual é a presença do Espírito Santo? Que é o Espírito Santo? Deus, aquele que habita, aquele que te livra, aquele que te guarda, aquele que provém, aquele que restaura, aquele que restitui, aquele que ressuscita até o morto. E você aí querendo negociar: pastor, como é que vai ser para pagar minha conta? Como é que eu vou pagar minha aluguel? O Senhor está dizendo: isso para mim não é nada, isso para mim é apenas um pequeno milagre, isso para mim não é absolutamente nada. Quem é dono do ouro e da prata? Sou eu. Se eu sou dono do ouro e da prata, o que é para mim uma dívida? O que é para mim uma acusação? O que para mim é uma perseguição? Absolutamente nada, porque Isaac foi invejado pelo que ele carregava. Era a presença, prosperidade e obediência. Se você obedecer, se você fizer o que Deus te mandou, a prosperidade vai acontecer. Não no teu tempo, mas no tempo que Deus quiser na tua vida. E por que muitas pessoas falam: nem todo mundo vai prosperar como Isaac? Porque a prosperidade não é ter, a prosperidade é ser antes de ter. O que é prosperidade? É você ser próspero agora, sem ter nada financeiro, sem ter nada, nenhuma coisa material, está tudo paralisado. Mas a tua prosperidade consiste em crer, confiar no que Deus está fazendo, mesmo sem você ver. Deus quer ver você triste? Não, mas Ele permite você ficar triste. Para quê? Para você aprender que quando Ele te coloca em um lugar onde você está sofrendo, é para você sair daquele lugar mais forte, dependente e
glorificando a Deus, porque ninguém cresce sorrindo, a gente cresce sofrendo. Até a criança quando nasce, quando ela vai desenvolver os ossinhos dela, ela chora. E você achando que você vai ter só bênção. A prosperidade infinita. A prosperidade infinita você já tem, a tua salvação. Essa é a maior prosperidade. Glória a Deus. Gênesis 26, 16, 17. Então Abimeleque disse a Isaac: saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaac saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Olha o que aconteceu. Abimeleque era o rei dos filisteus. Ele só deu uma ordem: saia daqui, saia de perto de nós. Isaac saiu de lá e foi acampar o que? No vale de Gerar, um pouquinho mais distante. Então o que Isaac fez? Ele foi pressionado pela oposição, ele foi pressionado pelo inimigo. Então Isaac, ele soube lidar com o quê? Com a perseguição, com a oposição, e simplesmente falou: estou falando de mim, eu vou seguir em frente. Ele não parou para reclamar, ele não parou para discutir, simplesmente ele fez o quê? Confiando no que Deus ordenou. Só que às vezes a gente quer debater com o que não vai agregar nada, aquilo que não vai mudar a nossa vida. Fofoca. Quantas vezes você recebe uma fofoca de alguém e fala assim: pastor, falaram isso de você, pode enterrar a fofoca no caixão? Não quero saber. Mas é algo grave. Jesus foi também perseguido, acusado, algo grave, e eu estou aqui por causa dele. Eu não vou ficar perdendo tempo com fofoca. Eu vou ganhar tempo servindo e pregando o evangelho para vocês. Então ele soube lidar o que é com a oposição que estava na frente dele, mas ele seguiu o caminho, ou seja, ele não se distraiu com o inimigo, ele não se distraiu com a fofoca, ele não se distraiu com a internet, ele não se distraiu com a mídia, ele apenas ouviu a voz de Deus. Siga em frente e não parou por aí. Vamos descer agora Gênesis 26, 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que gerava o quê? Água continuamente, ou seja, um poço que borbulhava. Olha que revelação interessante na nossa vida. Quando Deus tem o tempo certo para prosperar você, até onde não tem água ele joga, até onde não tem semente ele gera, até onde está morto ele gera vida. Você imaginou um poço fazendo onda dentro do poço? Isso é sobrenatural, porque a bênção de Deus não se explica. A bênção de Deus, você faz o quê? Você contempla, você frutifica. Ou seja, a bênção de Deus nem sempre você vai ter entendimento, você só vai ter que desfrutar no seu tempo. A bênção de Deus não tem data, ela já aconteceu. É você que coloca a data naquilo que você não está pronto. Anota aí que eu não gostei, essa foi forte. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Eu queria já viver tudo que Deus tem na minha vida, mas será que eu ia conseguir manter a opressão sobre a minha vida? Se agora a pressão já está bacana, você imagina quando você com Deus sopra no nome e você começa a ficar conhecido. Não vai ser uma fofoca, vão ser vários ao mesmo tempo. E o que o inimigo vai falar? Léo Dias, maior fofoqueiro da internet, vai no passado dele. Tem alguma coisa, tem. Mas Deus me perdoa. Todo mundo tem passado, todo mundo errou. Mas pastor, era ex-prostituta, agora é mulher de Deus. Era ex-traficante, agora é homem de Deus. Era ex-ladrão, agora é homem de Deus. Por que ex? Porque o velho homem ficou. Você é nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que eu faço tudo novo. E como é que você vai se manter dentro de uma opressão onde todo mundo vai se ver contra você? Respeitando o processo de Deus, respeitando
evitando as perseguições pequenas, que já tira a tua paz. Imagina a perseguição grande. Você acordar e na padaria também tirando foto. Ah lá! E aí, se você não tiver, você não consegue permanecer. Então, o que aconteceu? Eles descobriram, Isaac foi, cavou o vale, e Isaac lida mais uma vez com a oposição dos inimigos. E o que ele faz? Continua em frente. Ele não perdeu tempo com o inimigo. Não foi uma vez, não, foram 2 vezes. E vamos agora para Gênesis 26, 20 e 21. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu poço ao nome de Ezer, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, pelo qual discutiram, por isso chamou Sitná. Olha aqui, Isaac, ele renunciou o que era dele por direito. Isaac renunciou o que era dele. Por que ele renunciou? Porque ele aceitou sofrer a perda. E a gente, quando perde uma coisa, a gente quer jogar tudo pro alto. E por que ele aceitou sofrer a perda? Porque existem poços na sua vida, portas que irão frutificar. Você vai prosperar, mas Deus vai abrir mão desse Isaac, vai cavar outro poço. Mas pastor, foi eu que gerei, foi eu que trabalhei. Abre mão e vai cavar de novo. Mas abre mão e vai cavar de novo. Mas abre mão e vai cavar de novo. Quantas vezes na minha vida eu tive que abrir mão de algo que eu iniciei, que a ideia foi minha, e eu abri mão. E aí Deus está falando, sabe o que significa Ezequiel? O primeiro poço, poço da contenda, da discussão. Os pastores começaram a discutir. Sabe por quê? Enquanto essa cadeira aqui não gera nada, ninguém quer. Deixa ela começar a frutificar, nascer uma árvore ali. Todo mundo é dono. Todo mundo fez parte. Mas o processo só foi você e Deus. E Isaac, ele pegou o que é o legado do pai, mas ele abriu mão porque Deus falou: abre mão. E o poço Sitná é o poço da inimizade e disputa. Gênesis 26, 22. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, e dessa vez não houve discussão alguma. Ele deu o nome desse poço de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Ou seja, qual é o significado de repouso? Espaço amplo, espaçoso, lugar onde Deus honrou. E aí, se a gente for agora em Gênesis 26, quem tiver a Bíblia aí, abre para mim, por favor. Gênesis 26, 23. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o seu Deus, o Deus do teu pai Abraão. Não temas, porque eu estou com você, e eu abençoarei e multiplicarei o seu descendente, por amor ao meu servo Abraão. Ou seja, Isaac teve medo, Isaac quis desistir, mas o Senhor falou que ele estava com ele. Quantas vezes você, ao invés de confiar em Deus, fica com medo, desiste? Aí Deus está falando: sabe qual é a bênção que você está buscando? O terceiro poço sempre será o poço da dupla honra na tua vida, porque o terceiro poço é aonde chegou o tempo de você frutificar, e ninguém mais vai querer pegar, porque aquilo que é teu chegará nas suas mãos no tempo determinado, em que quando você estiver pronto para desfrutar o que Deus tem na tua vida, porque Deus não trabalha de qualquer jeito, Deus trabalha com discernimento, processo e obediência. Então nessa noite o Senhor está dizendo: o poço que você cavou, você está perdendo, mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo, eu estou cuidando de tudo, eu estou vendo o teu esforço. Então o Senhor está dizendo: para de achar que eu esqueci de
você. Para de achar que tudo está dando errado, não. Está dando certo, porque começou a dar errado, começou a não caminhar certo. Significa que eu, o Senhor, estou contigo, te guardando. Eu estou contigo, te aperfeiçoando. Eu estou contigo, te preparando para viver o melhor de Deus na terra. O primeiro poço você cavou, não deu certo, abre mão. O segundo poço você cavou, não deu certo, abre mão. Mas no terceiro, aonde você vai estar exausto, aonde o teu limite chegou, aonde tudo se virou contra você, nada dá mais certo, o Senhor está falando: aguenta mais um pouco, fica firme mais um pouco, aguenta mais as pancadas, aguenta mais perseguição, aguenta as calúnias, aguenta as acusações, porque é no terceiro poço, é quando você está no limite, não tem mais jeito. Eu não aguento mais, eu não tenho força, pastor. Como é que vai ser? O Senhor está dizendo: é no terceiro poço que a tua oração toca no céu. É no terceiro poço, não é no primeiro. O primeiro você abre mão. Teve trabalho? Teve escassez? Teve problema? Teve, mas abre mão, não é seu. Vai para o segundo poço. Ai, pastor, eu abri um salão de beleza, pastor. Eu abri uma empresa de imobiliária. Eu abri um call center. Eu abri uma empresa comercial. Eu vi a sociedade com uma irmã e ela me roubou. Abre mão desse poço. Abre mão. Mesmo você ganhando, é melhor perder. Porque o que Deus tem para a tua vida, você não vai dividir com ninguém. É você e Ele. Deus está falando. A única forma que Ele dividiu na Bíblia foi na multiplicação dos pães. Que a divisão para Deus gera o quê? Multiplicação. A divisão para Satanás gera contenda, briga, que é o poço no tempo errado. É o poço cavado anos no tempo errado. É o poço que você deu a vida toda achando que aquela pessoa era de Deus, mas você plantou, semeou e descobriu que ele te traiu, descobriu que ele te roubou. Aí Deus está falando: abre mão, cava o segundo poço. Pastor, eu tenho força, pastor, eu quero que Deus faça. Eu vou fazer na tua vida. Esqueça o que se foi. Isaías 43:18. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova. Só que essa coisa nova só vai acontecer se você abrir mão do Isaac. Abrir mão do Isaac é o quê? Esse poço gera dinheiro? Gera. Gera holofote? Gera. Gera liberdade? Gera. Mas abrir mão, Deus não quer mais na tua vida. Pastor, como é que vai ser? Ora que Deus vai te dar uma ideia. E o poço que você cavar vai ser algo que você nunca fez na tua vida. Porque Deus não remenda. Deus não é costureiro. Deus é oleiro. Ele quebra no meio e faz um vaso novo. E Deus está falando: o que eu vou te entregar, você nunca fez. Porque não é na tua dependência, não é na tua excelência, não é na tua alta performance, não é no curso que você fez, é em mim que você acredita. Porque quem vai fazer sou eu, não é você. Você só vai operacionalizar aquilo que eu falar. Porque eu sou o sócio majoritário da tua vida, da tua empresa, do teu negócio. E quando chegar no terceiro poço, coloca para mim a frase lá, por favor. Vai dar um corte bacana. Olha o que acontece quando chega no terceiro poço. Quem está recebendo de Deus aí? Ninguém, né? Glória a Deus, aleluia. O que acontece quando chega no terceiro poço? Glória a Deus. Deus está aqui gerando coisas novas.
Pastor, como é que eu vou sobreviver? Na dependência de Deus. Deus vai te dar. Deus está falando, chegou o tempo. Ouça, leia isso aqui, ó. Quem chega no terceiro poço vê a bênção multiplicada em todas as áreas da sua vida. O Senhor está dizendo, quando chega no terceiro, eu vou gerar multiplicação em todas, não é uma área não, todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque no terceiro que Deus entrega. Quando Deus chamou Samuel, foi a terceira vez. Quando Deus falou, o Senhor, Jesus, eu não aguento mais, afaste-me esse cálice, Senhor. Na terceira vez ele falou, seja feita a tua vontade. Toda vez que aparece 3 vezes na tua vida, é porque o milagre está prestes a acontecer. Paulo falou, Senhor, tira esse espinho da minha carne, eu não aguento mais. O que Deus fez? O que Deus fez? Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça, Paulo, a minha graça te faz. Quantas vezes Paulo chamou Deus para tirar? 3 vezes. Toda vez que o número 3 aparecer na tua vida, é porque a bênção está próxima. E aqui como está dizendo, quem chega ao terceiro poço, vê a bênção de qualquer jeito? Não. Vê a bênção de qualquer maneira? Não. Vê uma bênção multiplicada, não só financeira, emocional, familiar, espiritual e ministerial. O Senhor está dizendo, é só aguentar mais um pouco. Abre mão desse poço hoje, para eu frutificar todas as áreas da sua vida amanhã. Essa pregação, ela está sendo para mim também. Coloca outra frase, por favor. Ouça. No terceiro poço, a honra e a multiplicação se encontram para glorificar a Deus. O terceiro poço é o poço da obediência, é o poço da constância, é o poço que Deus gera o livramento e a honra na sua vida. Quando o poço correto chegar nas suas mãos, vai jorrar tanta água, mas tanta bênção sobre a tua vida, que o Senhor está dizendo, até quem te feriu, até quem se levantou contra você, a bênção vai ser tão grande, que você vai ajudar até seus inimigos, você vai ajudar até a tua família, você vai ajudar até quem quis tua morte. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com maldade. Deus não trabalha na mesma moeda. Deus não trabalha com ódio no coração. Deus não trabalha, eu fui injustiçado. Não. Você vai ajudar até quem te feriu, ou você vai ajudar até quem te maltratou. E essas pessoas, todas elas, eu não guardo ódio, mas eu guardo nomes, porque quando Deus fizer na minha vida, eu vou honrar cada um que me fez mal. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o mal não se paga com mal, o mal se paga com oração e se paga com bênção sobre a vida daquele irmão. Mas pastor, para você é fácil? Não é fácil, mas obedecer é suficiente. Bota outra frase, por favor. A última, olha essa frase. O terceiro poço é a estação onde Deus honra quem quer, quem não desiste. E por que você quer desistir do primeiro poço? Por que você quer abrir mão da primeira dificuldade? Deus está falando, sabe por que você ainda não frutificou? Porque você não abriu mão do primeiro poço. Qual é o poço hoje que você tem que abrir mão na tua vida? O poço, quando Deus fala, é o que frutifica, tá? É o poço da segurança. Mas só que para
segurança para você é do céu. É você não ter recursos, mas ter provisão do céu. Toda vez que eu abri mão de algo, que eu entreguei o bolso e segui a palavra, Deus nunca deixou faltar. Mas também eu vivi milagres que ninguém viveu. Sabe por quê? Porque viver na dependência vai ultrapassar o seu limite. Viver na dependência, você não vai ter forças para seguir, mas Deus vai te dar força para permanecer. Porque a responsabilidade que nós temos é muito grande. Eu estou pregando para vocês aqui como se fosse o último culto. E pode ser o último culto. Se Deus me recolher daqui a pouco. E é isso que eu quero falar para vocês. Faça como se fosse o último dia de vocês. Se tiver que abrir mão do pulso, abra do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. Porque o tempo da colheita é no tempo de Deus. E Ele vai frutificar na vida de vocês. E eu pergunto para você: qual é o poço da tua vida hoje? Qual é a área da tua vida agora que você vai abrir mão desse poço?